pessoal, tudo bem convosco? Está a começar mais um Sumba aqui no canal, onde eu conto casos criminais da vida real. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o teu like e subscreve no canal se tu ainda não és inscrito. Todas as fontes da matéria que eu utilizei para a pesquisa vão estar aqui na descrição para que vocês possam consultar. E vamos começar o caso de hoje. Travis Victor Alexander nasceu no dia 28 de julho de 1967 em Riverside, na Califórnia, nos Estados Unidos. Ele era filho de Gary David Alexander e Pamela Elizabeth Morgan Alexander. O casal tinha 8 filhos e Travis era o terceiro filho. O início da vida de Travis e de seus irmãos não foi fácil. Seus pais eram dependentes químicos, mais especificamente em metanfetamina. Com o tempo, a mãe de Travis, a Pamela, foi ficando cada vez mais viciada nas drogas e começou a se tornar incapaz de cuidar dos seus filhos. Quando ela usava drogas, ficava uma semana completa acordada, sem descanso, e quando ficava sem usar, ela dormia por dias seguidos. Se seus filhos a acordassem, ela os batia. Anos depois, o Travis criou um blog e lá ele contava como era difícil conviver com a mãe, que eles muitas vezes tinham que se defender uns aos outros, e que a maior fonte de nutrição que eles tinham era comer macarrão instantâneo. Quando a mãe dormia por dias seguidos, eles tinham que comer o que tinha em casa, cozido ou não, e quando uma comida apodrecia, eles acabavam comendo mesmo assim, porque eles não tinham dinheiro para poder comprar outra comida. Além disso, eles viviam em condições horríveis. Por falta de limpeza, a casa ficava muito suja e às vezes apareciam muitas baratas. O Travis também tinha muito medo de tomar banho, porque sempre que ele tomava banho deixava o chão da casa de banho molhada e a mãe batia nele porque acreditava que ele estava a fazer xixi no chão da casa de banho. O pai do Travis também não era uma pessoa muito presente e sempre que ele estava por perto, ele e a mãe discutiam muito e sempre partiam para a violência física. Aos 8 anos, o Travis foi morar com a sua avó paterna e mais tarde os seus outros irmãos também foram morar com a mesma avó. Travis contou para um amigo que em algum momento da sua vida ele começou a se envolver em confusões, mas as coisas mudaram quando ele se converteu ao mormonismo, que era a denominação da sua avó, e foi batizado na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Depois de fazer o ensino médio em 1985, Travis foi para uma missão religiosa de 2 anos em Denver, no Colorado. Em 1997, quando Travis tinha 20 anos, o seu pai faleceu. Depois da sua missão, ele se mudou para Mesa, no Arizona, onde há uma forte comunidade mormon. Lá, ele compartilhava a casa com mais 2 colegas de quarto. Além dele ter se tornado mormon, ele trabalhava como vendedor e palestrante motivacional em uma empresa de serviços jurídicos. Travis foi descrito pelos amigos como um bom partido, bonito e bem-sucedido. Em 2005, quando Travis tinha 28 anos, a sua mãe faleceu. Em setembro de 2006, a empresa em que ele trabalhava promoveu uma convenção em Las Vegas, Nevada, da qual ele participou. Nessa convenção, ele conheceu uma mulher chamada Jody Arias. Jody nasceu em 9 de julho de 1980 em Salinas, na Califórnia, e era a filha mais velha de William e Alessandra Arias. Seu pai é de ascendência mexicana e a sua mãe de ascendência alemã e inglesa. O pai dela tinha um restaurante, a família era de classe média. Ela foi criada em um lar cristão e tinha 3 irmãos com os quais tinha um bom relacionamento, mas o seu relacionamento com os pais era conturbado. Ela frequentou a escola até o 11º ano, quando abandonou a escola secundária. Ela queria muito ser fotógrafa e trabalhou em bicos até conseguir um cargo de vendedora na mesma empresa que o Travis. Então, nessa conferência que aconteceu em setembro de 2006, o Travis e a Jody se conheceram. Naquela noite, eles conversaram por hora e os amigos dele disseram que eles se deram muito bem. Depois do jantar, os dois ficaram a conversar até as 4 horas e depois Travis teria dito aos seus amigos que havia encontrado o grande amor da sua vida. Eles moravam em estados diferentes. O Travis morava em Mesa, no Arizona, e a Jody morava no norte da Califórnia, mas apesar da distância, eles conseguiam manter as conversas. Eles trocavam mensagens e e-mails todos os dias, e muitas vezes eles viajavam do Arizona para a Califórnia e vice-versa para ver um ao outro, e também viajavam para o sudoeste do país para se encontrarem. O Travis conversava muito sobre religião com a Jody, esclarecendo a sua devoção à igreja. Então, a Jody acabou se convertendo à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, da qual Travis era membro, e foi batizada por ele em 26 de novembro de 2006 em uma cerimônia no sul da Califórnia. Ou seja, ela foi batizada 2 meses depois deles terem se conhecido, mas eles só começaram a namorar oficialmente 5 meses depois deles terem se conhecido, em 2 de fevereiro de 2007. O Travis dizia que estava muito feliz, muito apaixonado,
que ele sentia um homem muito sortudo e que tinha ganhado na loteria. E mesmo que o relacionamento deles estivesse ótimo, tinha muita culpa envolvida, porque eles mantinham relações sexuais sem serem casados, e isso é proibido na igreja Mormon, que é considerado fornicação. E o Travis principalmente carregava essa culpa e às vezes ele acabava descontado na Jody. Em alguns e-mails, Travis chamava nomes na Jody. Travis teria dito a um amigo que Jody tinha um apetite sexual muito grande e que ela nunca estava satisfeita. Ele sempre conversava com a Jody sobre família, como era importante para ele casar, constituir família. Então a Jody estava à espera que Travis pedisse ela em casamento, mas Travis já não pretendia pedir em casamento na Jody, já não pretendia casar com ela, porque eles já tinham relações sexuais e nesse caso não seria mais a mulher adequada para se casar com Travis, porque ela já não era virgem. Os amigos de Travis começaram a acreditar que a Jody estava a desenvolver um tipo de obsessão pelo Travis. Ela escutava as conversas dele atrás da porta, vasculhava os e-mails e mensagens nas redes sociais dele. Ela parecia tão obcecada que uma amiga do Travis, chamada Sky, chegou a comentar que um dia encontrariam ele picadinho na geleira dela. Outro amigo disse que ela não deixava ninguém sentar do lado do Travis, não gostava que ele falasse contra as mulheres, e ela também não gostava que as pessoas não soubessem que eles estavam a namorar, então ela sempre fazia questão de falar para as pessoas que eles eram namorados. Os amigos também contaram que em convívios ela seguia ele na casa de banho e ficava na porta a esperar que ele saísse. Quanto mais os amigos de Travis conheciam a Jody, mais assustados ficavam com o comportamento dela. Eles começaram a ficar preocupados com Travis e desde sempre tentaram expressar como aquela relação não era saudável, mas o Travis dizia que gostava muito dela, que ele era uma pessoa muito fixe. Mais tarde, o Travis começou a confessar para os amigos que ele se sentia cansado da Jody. Ele dizia que a Jody o perseguia e que aquela era a pior coisa que aconteceu com ele e que tinha medo dela. Mais tarde, a Jody mudou-se para a Mesa, no Arizona, onde Travis morava, e todo mundo acreditava que ela fez isso para ficar mais perto do Travis, mas ela disse que não, que na verdade ela fez isso pela igreja, porque a comunidade de Mormon era maior no Arizona. Eles tinham uma relação muito conflituosa, estavam sempre a terminar e a voltar, e sempre que eles terminassem, eles não paravam de ter conversas sexuais. Então, para os amigos, Travis dizia que estava farto da Jody, mas às escondidas ele mantinha um relacionamento com ela. Em dezembro de 2007, por exemplo, ele estava a namorar com uma mulher chamada Lisa, mas mesmo assim ele mantinha conversas íntimas com a Jody. Mais tarde, a Lisa começou a ser assediada, alguém ia até a casa dela, batia a porta e fugia, e também ela recebia alguns e-mails e mensagens com ameaças. Travis também contou para os amigos que alguém havia cortado os pneus do carro dele 2 vezes e também teriam hackeado a conta dele do Facebook. Para os amigos, a responsável daquilo tudo era sem dúvidas a Jody. Muitas vezes, quando eles já não estavam a namorar, a Jody ia à casa do Travis sem avisar e entrava a partir da garagem que tinha um código e ela conhecia o código, então entrava sem avisar, sem ligar, sem pedir permissão, sem nada. Mas é como eu disse, às vezes eles estavam bem, outras vezes estavam mal. Inclusive, quando a Jody estava no Arizona, ela e o Travis viajavam juntos para outros estados, principalmente para Oklahoma e Texas. No início de 2008, Travis disse às pessoas que no dia 15 de junho iria com a Jody em uma viagem de trabalho para Cancún, no México. Mas em abril, Travis pediu para mudar a sua companheira de viagem para outra amiga. Neste mesmo mês, a Jody voltou para a casa dos avós na Califórnia. Em maio de 2008, eles trocaram alguns e-mails que sugerem que eles tiveram uma discussão muito forte. Em um desses e-mails, o Travis chamava ela de sociopata e, além disso, ele teria dito aos seus amigos, entre aspas, "Não se surpreendam se um dia vocês me encontrarem morto." Voltando ao assunto da viagem, os amigos de Travis, ou seja, a Sky e o seu marido, também planificavam viajar para Cancún, só que eles foram para Cancún mais cedo e eles estavam a planificar fazer muitas atividades quando Travis chegasse lá, e ele só chegaria para Cancún no dia 15 de junho. Então, enquanto eles estavam à espera do Travis em Cancún, eles tentavam manter contato com Travis, mandavam mensagem, ligavam. Só que depois de um tempo, Travis parou de responder. Ele também acabou faltando numa reunião de trabalho muito importante que ia acontecer no dia 4 de junho. E ele conversava muito com os amigos, mas simplesmente parou de responder, o que não era muito comum. Então, uma das amigas do Travis decidiu ir até a casa do Travis, bateu a porta, ninguém atendia. Ela conseguia ver o cão do Travis dentro da casa, mas não conseguia entrar. Então, ela ligou para outros amigos, e esses amigos vieram, tentaram ajudar ela a entrar na casa do Travis. E aí ligaram para uma outra pessoa que sabia o código da garagem. Então, eles colocaram o código, entraram na casa. Então, logo eles entraram, já começaram a sentir um cheiro estranho. Eles subiram as escadas até o quarto do Travis, mas a porta estava trancada. Um dos colegas
colega de quarto do Travis, chamado Zach Billing, estava na casa naquele momento, só que ele estava assistindo um filme e dizia que não ouviu baterem a porta. Então, os amigos de Travis perguntaram para ele se ele tinha visto Travis e ele disse que não via o Travis há 5 dias e que ele foi para Cancún. Só que os amigos disseram a Zach que a viagem de Travis estava marcada para 6 dias depois. Então, Zach logo ficou preocupado, pegou uma chave reserva e abriu o quarto do Travis. Então, logo ele abriu a porta do quarto do Travis, ele se deparou com uma grande poça de sangue. Então ele andou até a casa de banho e lá ele encontrou o corpo do Travis. Eles imediatamente ligaram para a polícia, que chegou antes da meia-noite. A cama estava desarrumada e os lençóis haviam sumido. Ele sofreu 27 a 29 facadas, incluindo um corte na garganta que ia de orelha a orelha e um ferimento de bala na cabeça. Uma cápsula de projétil de uma bala de calibre 25 foi encontrada perto do corpo de Travis. Evidências fotográficas mostraram sangue respingando na pia, espelho, paredes e pisos. O procurador adjunto Juan Martinez foi até a cena do crime e disse que as pontas dos dedos das mãos e dos pés de Travis estavam a ficar escuras. O legista Kevin Horn teria dito mais tarde que a veia jugular, a artéria carótida comum e a traqueia de Travis haviam sido cortadas e que ele tinha ferimentos defensivos nas mãos. Kevin disse ainda que Travis poderia estar morto no momento em que o tiro foi disparado e que os ferimentos nas costas eram superficiais. Foi também revelado que Travis teria morrido dias antes. As investigações estavam a ser conduzidas pelo detetive Esteban Flores. Os álibis dos colegas de quarto de Travis foram confirmados e eles foram descartados como suspeitos. Na cena do crime, investigadores encontraram fios de cabelos longos e castanhos escuros e sua câmera digital recentemente comprada danificada na máquina de lavar. Tão logo a polícia chegou na cena do crime, os amigos de Travis indicaram a Jody como principal suspeita. Eles disseram que a Jody era a ex-namorada dele, que não deixava ele em paz. A Jody foi interrogada e ela disse que não via o Travis há 2 meses e que quando Travis foi assassinado ela estava noutra cidade. Ela disse que no momento da morte do Travis ela tinha ido para Utah para uma conferência de trabalho e para se encontrar com Ryan Byrne, que era um colega de trabalho. Segundo ela, no dia 2 teria ido ao sul da Califórnia para visitar alguns amigos e depois teria ido para Utah. Era para ela estar em Utah no dia 4, mas chegou um dia depois. Segundo ela, ficou sem bateria e tinha se perdido na estrada. A polícia conversou com Ryan para confirmar a história e ele disse que no dia 4 ele tentou ligar para Jody 3 ou 4 vezes, mas as ligações iam direto para o correio de voz. Ele disse que ela chegou às 11 horas da manhã do dia 5 de junho e os dois passaram horas a se abraçar e a se beijar em uma grande poltrona. Ryan também disse que notou que o cabelo antes loiro de Jody agora era castanho escuro e ela tinha cortes nas mãos. Ela teria dito que havia machucado a mão enquanto trabalhava em um restaurante chamado Margaretville, localizado no estado onde ela morava, norte da Califórnia. E mais tarde, as investigações revelaram que não existia nenhum restaurante com aquele nome naquela região. Todos os amigos de Travis ajudaram nas investigações, respondendo às perguntas, fornecendo seu DNA e falando do Travis. E uma dessas pessoas que se ofereceu para ajudar era a Jody. Ela forneceu as suas impressões digitais. E falando sobre Travis, ela disse que ela terminou com Travis. Só que os amigos de Travis a contradisseram, dizendo que na verdade quem não queria mais era ele. No dia 13 de junho, a Jody postou uma sequência de fotos na sua rede social em memória do Travis. A polícia conseguiu recuperar as imagens excluídas da câmera danificada que eles haviam encontrado na máquina de lavar da casa de Travis. E nessas imagens se via Jody e Travis em poses sexualmente sugestivas, tiradas aproximadamente às 13h40 do dia 4 de junho. A última fotografia de Travis vivo foi tirada às 17h59 daquele dia e ele estava no chuveiro. Fotos tiradas momentos depois mostram um indivíduo que se acreditava ser Travis a sangrar profundamente no chão do banheiro. Uma impressão de palma sangrenta foi descoberta ao longo da parede do corredor da casa de banho. Na cena do crime também havia sido encontrado DNA que posteriormente confirmou-se ser de Travis e da Jody. Travis tinha 30 anos quando foi assassinado e foi enterrado num cemitério de Riverside no dia 21 de junho. A polícia também descobriu que em 28 de maio ocorreu um assalto na residência dos avós da Jody, com quem ela vivia. Entre os objetos perdidos estava uma pistola Colt automática calibre 25, que nunca foi recuperada. Isso se tornou significativo no caso porque, como eu falei antes, uma cápsula de projétil do mesmo tipo de arma foi encontrado no local do crime. Também foram encontrados registros telefônicos entre a Jody e o Travis desde o dia 2 de junho. Em 2 de junho, entre 1 e 3 da manhã, Jody ligou para Travis 4 vezes, mas não conversaram tanto, já que a ligação mais longa durou 17 minutos. Depois das 3 da manhã, Travis ligou para Jody
Jory 2 vezes. A primeira vez conversaram por 18 minutos e a segunda vez por 41 minutos. Às 4:03, Jory ligou de volta para Travis e a ligação durou mais 2 minutos e 48 segundos. Evidências mostram que ela abasteceu seu carro às 5:49 na cidade onde morava e depois disso partiu para o sul da Califórnia. Lá ela alugou um carro e no final da noite, em 3 de junho, Jory aparentemente partiu para Utah com o carro alugado. No dia seguinte, ou seja, no dia 4, o Travis foi assassinado. No dia 5, Jory encontrou-se com Burns no subúrbio de Salt Lake City, West Jordan, na Utah, e participou em reuniões de negócios para a conferência. Em 6 de junho, ela deixou Utah e dirigiu em direção à Califórnia. Naquele dia, ela também ligou várias vezes para o Travis e deixou várias mensagens no correio de voz dele. Nem essas ligações, nem as suas transcrições foram apresentadas no julgamento da Jory. Quando a Jory devolveu o carro em 7 de junho, ele havia percorrido cerca de 4.500 km. O locatório disse que o carro não tinha tapetes e tinha manchas vermelhas nos bancos dianteiros e traseiros. Não foi possível verificar se o carro tinha tapetes quando a Jory o alugou e não foi possível verificar as manchas porque o carro foi limpo antes que a polícia pudesse examiná-lo. Em 9 de julho de 2008, a Jory foi indiciada por um grande júri no condado da Maricopa, no Arizona, pelo assassinato em primeiro grau de Travis. No dia 15 de julho, a Jory foi novamente interrogada e nisso o detetive confrontou ela sobre os horários das viagens dela e também disse que o DNA dela foi encontrado na cena do crime. Em resposta, a Jory disse que era normal que o DNA dela fosse encontrado na cena do crime porque ela muitas vezes ia à casa do Travis, então é normal que encontrassem DNA dela. O detetive também disse que eles tinham fotos dela e do Travis tiradas no dia do assassinato, pois tinha data e hora. Então a Jory pediu para ver essas fotos e quando o detetive mostrou essas fotos para ela, ela olhou e disse que parecia ela, mas que não era ela porque ela não estava lá naquele dia. Ela também disse que aquelas fotos poderiam ter sido manipuladas a partir de programas de edição para poder alterar a data, porque aquelas fotos poderiam ser do outro dia. Então o detetive mostrou fotos daquele mesmo dia em que Travis já estava morto e naquelas fotos aparecia o pé da pessoa que fazia a foto e mostrou para ela, e ela olhando para aquela foto disse que aquele pé não era dela, continuou a negar dizendo que aquele pé não era dela, que não era ela, que ela não estava naquele dia. Então ela continuou a negar dizendo que não matou Travis, que ela era amiga do Travis, que não tinha por que matá-lo e que se o fizesse faria da forma mais humana possível. Com tantas evidências contra ela, ela foi presa e extraditada para o Arizona no dia 5 de setembro. No dia 11 de setembro, Jory se declarou inocente. A polícia entrou em contato com a família da Jory e acabaram por conversar com a mãe, que ao ouvir toda aquela história começou a chorar e disse que estava com vontade de vomitar. Segundo os pais, a Jory era muito inteligente, mas durante a adolescência as notas dela começaram a baixar, começou a ter comportamentos rebeldes e a relação de pais e filha acabou de vez depois que os pais encontraram maconha no quarto dela e chamaram a polícia. A Jory foi presa e desde então ela parou de confiar nos pais por eles terem mexido no quarto dela. Ela começou a esconder coisas dos pais e mais tarde ela resolveu sair de casa e ir morar com um namorado porque não queria mais cumprir as regras. Depois da morte de Travis, ela foi à casa dos pais e disse que não podia falar o que aconteceu, mas que precisava fugir porque iriam acusar ela de alguma coisa que ela não tinha feito. No dia seguinte, a Jory continuou a ser interrogada e nesse dia ela contou uma nova versão. Ela disse que na verdade naquele dia ela tinha ido sim à casa do Travis quando eram 4 horas da manhã e que o Travis estava muito chateado com ela porque ela estava a viajar para ver outro homem em vez de ficar com ela. Mas ela continuou a negar ter matado o Travis, disse que tinha deixado ele com vida. Mais tarde, a Jory contou uma outra versão, dizendo que na verdade, naquele dia, quando ela estava na casa do Travis, eles tiveram relações, dormiram, depois eles acordaram e ela começou a fazer fotos no Travis enquanto ele estava a tomar banho. E foi naquele momento que 2 intrusos entraram na casa, era um homem e uma mulher brancos norte-americanos e eles usavam roupas pretas, máscaras de esqui e eles atacaram e mataram Travis. Ela contava essa história aos prantos, a chorar muito, a soluçar. Então, assim que ela terminou de contar, o detetive olhou para ela e disse que essa era a história mais absurda que ele tinha escutado e que aquela história não ia ajudar ela porque não havia evidências forenses que comprovassem que havia mais alguma pessoa além dela
e do Travis lá. Não havia sinais de arrombamento e nada de valor na casa do Travis havia desaparecido para ela afirmar invasores entraram na casa e mataram Travis. Então, basicamente, não havia nenhuma evidência que pudesse corroborar com a história que a Jodi contava. Ainda em setembro de 2008, quando ela foi presa, ela deu uma entrevista para o programa de notícias sindicado Inside Edition, no qual ela disse, entre aspas, nenhum júri vai me condenar porque sou inocente, podem escrever o que estou a dizer. 2 anos depois, na fase de julgamento, a Jodi mudou novamente a sua versão. Ela disse à polícia que matou Travis em legítima defesa, alegando que havia sido vítima de violência doméstica. Em seu segundo dia de depoimento, ela disse que a sua vida sexual com Travis incluía estimulação oral e anal, embora fosse doloroso para ela e contra as crenças da igreja mormon. Ela disse que Travis a violou no dia do seu batismo. Uma fita de sexo por telefone foi exibida no qual Travis dizia que queria amarrar a Jodi a uma árvore e ter relações com ela enquanto ela estava vestida de chapeuzinho vermelho. Nessa chamada, a Jodi parecia corresponder às fantasias de Travis. Jodi gravou essa conversa sem o conhecimento ou consentimento do Travis. Aparentemente, esperava usá-la para embaraçar o Travis diante de seus irmãos da igreja. Jodi também disse que Travis era pedófilo e viciado em pornografia e que ela sempre tentou ajudá-lo em relação a isso. Ela também queria apresentar como prova alguns e-mails que supostamente Travis admitia ser pedófilo, mas não foi possível usá-las como provas porque, segundo o promotor, as cartas foram analisadas e foi comprovado que eram falsas. Peritos forenses fizeram um exame forense no computador de Travis e não encontraram evidências de material pornográfico. Jodi contou que o seu relacionamento com Travis tornou-se cada vez mais abusivo física e verbalmente. Ela disse que naquele dia o Travis ficou irritado com ela porque ela deixou cair a câmera dele, então ele gritava com ela, sacudia ela, dizia que ele estava farto dela e batia nela. E houve um momento que a Jodi caiu e ele começou a zombar dela, dizendo, entre aspas, não finja que está a te doer. Aí ele começou a chutar ela, a chamar nomes, e um dos chutes acabou atingindo uma das mãos, um dos dedos dela. Então, segundo ela, houve um momento que eles entraram numa luta corporal e ela não teve outra alternativa senão matá-lo em legítima defesa. No tribunal, a Jodi ergueu a sua mão esquerda para mostrar que o seu dedo anelar estava torto em consequência dos chutes que o Travis supostamente deu nela. Em algum momento ela também disse que não lembrava como tudo aconteceu, que teve um lapso de memória, mas mais tarde ela teria dito que havia esfaqueado e atirado no Travis. Este foi o terceiro relato diferente que a Jodi contou da morte do Travis. Os promotores, observadores do tribunal e jurados posteriormente consideraram que prejudicou severamente a sua credibilidade. As testemunhas de refutação da acusação da Jodi incluíram várias outras namoradas de Travis que afirmaram que ele nunca demonstrou quaisquer problemas com raiva ou violência. Familiares e amigos também ficaram indignados com as acusações da Jodi contra o Travis, considerando que ela estava a sujar a memória do Travis e tudo aquilo não era verdade. A Jodi também foi confrontada com a entrevista que havia dado, onde dizia que nenhum júri a condenaria, e ela respondeu que na época ela estava a pensar em cometer suicídio, então estava extremamente confiante de que nenhum júri a condenaria porque ela não esperava estar viva. No final do interrogatório de Jodi, o promotor Martinez destacou as inúmeras mentiras e inconsistências em seu depoimento e ela admitiu ter esfaqueado e atirado em Travis, apesar das suas alegações anteriores de um lapso de memória. Ele disse que Travis foi atacado de forma premeditada enquanto tomava banho e lutou para se defender, mas acabou por morrer nas mãos de Jodi. Já a defesa assumia que a Jodi teria sim assassinado Travis, mas eles focaram a sua defesa nos motivos pelos quais a Jodi o fez, que nesse caso seria em legítima defesa, sendo que ele era vítima de violência doméstica. No dia 14, o psicólogo Richard Samuel testemunhou em defesa por quase 6 dias. Ele disse que Jodi provavelmente estava a sofrer de estresse agudo no momento do assassinato, colocando seu corpo em um modo de lutar ou fugir para se defender, o que fez seu cérebro parar de reter a memória e com isso houve um lapso de memória. Um dos jurados perguntou para Richard se esse cenário poderia ocorrer mesmo se fosse um assassinato premeditado, como a acusação alegou, e ele respondeu entre aspas, é possível? Sim. É provável? Não. Richard também diagnosticou a Jodi com transtorno de estresse pós-traumático e o promotor Martinez atacou a credibilidade de Richard, acusando de formar um relacionamento com Jodi e ser tendencioso. Richard havia dito que tinha compaixão por Jodi. No dia 26 de março, Alice Laviolette, psicoterapeuta especialista em violência doméstica, disse acreditar que a Jodi foi vítima de violência doméstica e que a maioria das vítimas não conta a ninguém sobre o abuso porque se sente envergonhada e humilhada. Fazendo um
resumo sobre tudo o que ela leu dos e-mails que os amigos de Travis mandavam para Jodie, ela disse entre aspas: basicamente, aconselharam a senhora Jodie a deixar o relacionamento, que o senhor Travis tem abusado de mulheres. O júri fez quase 160 perguntas a Alice, muitas delas focando na credibilidade da Jodie. A psicóloga clínica Jane DeMarty testemunhou para a acusação, afirmando que não encontrou nenhuma evidência de que Travis havia abusado de Jodie e nenhuma evidência de transtorno de estresse pós-traumático ou amnésia em Jodie. Além disso, a perda total de memória de Jodie por longos períodos de tempo era inconsistente com a amnésia traumática associada ao transtorno de estresse pós-traumático, que se manifesta como lacunas muito mais curtas na memória. Em vez disso, Jane disse que Jodie sofria de transtorno de personalidade limítrofe, mostrando sinais de imaturidade e um senso de identidade instável, tendo a sensação de estar sendo abandonada pelos outros. O caso teve uma grande repercussão na mídia e o julgamento teve uma cobertura diária pelos jornais de notícias. Com isso, a Jodie passou a ter fãs e o caso acabou se tornando um espetáculo. Muitos viam esse caso como se fosse uma novela. E cada julgamento, cada notícia nova sobre o caso, cada depoimento era como se fosse um novo episódio da novela. Muitos famosos também deram seu parecer sobre o caso. Por exemplo, Donald Trump disse entre aspas: Jodie Arias afirmou que me segue no Twitter, então eu realmente odeio dizer que ela é culpada, mas infelizmente ela é tão culpada quanto possível. Ele também disse entre aspas: Jodie deveria tentar, mas o governo não deveria fazer um acordo. Nenhum júri poderia ser burro o suficiente para dispensá-la, mas nunca se sabe. Jodie estava a ser representada por Kirk Nurmi e Victoria Washington, mas a Victoria entrou em uma moção para sair da equipe de defesa e o pedido foi concedido. Então Jennifer Willmon foi colocada no lugar da Victoria. O julgamento aconteceu no Tribunal Superior do Condado de Maricopa perante a juíza Sherry Stephens. A seleção inicial do júri começou em 10 de dezembro de 2012. Durante a seleção do júri, em 20 de dezembro, os advogados de defesa de Jodie argumentaram que a promotoria estava a excluir sistematicamente mulheres e afro-americanas, mas o promotor Juan Martinez disse que a raça e sexo eram irrelevantes no caso. E a juíza também concordou que não havia parcialidade na escolha do júri. Em 7 de maio de 2013, após 15 horas de deliberação, Arias foi declarada culpada de homicídio em primeiro grau. Dos 12 jurados, 5 jurados a declararam culpada de assassinato premeditado em primeiro grau e 7 jurados a declararam culpada de assassinato premeditado em primeiro grau e crime doloroso. Quando o veredito de culpa foi lido, a família de Travis sorriu e se abraçou. As pessoas fora do tribunal começaram a gritar e cantar. Após a condenação, a acusação foi obrigada a convencer o júri de que o assassinato foi cruel, hediondo e depravado para que se determinasse se Jodie era elegível ou não para a pena de morte. A fase de agravamento do julgamento começou no dia 15 de maio de 2013. A única testemunha foi o médico legista que realizou a autópsia. Os advogados de Jodie, que pediram repetidamente para renunciar ao caso, deram algumas breves declarações de abertura e argumentos finais, nas quais disseram que a adrenalina correndo pelo corpo de Travis pode ter evitado que ele sentisse muita dor durante a sua morte. O promotor Martinez mostrou fotos do cadáver e da cena do crime ao júri, então fez uma pausa de 2 minutos de silêncio para ilustrar quanto tempo ele acreditava que levou para Travis morrer na mão de Jodie. Depois de menos de 3 horas de consideração, o júri determinou que a Jodie era elegível para a pena de morte. Em 20 de maio de 2013, os advogados de defesa interpuseram ações alegando que uma testemunha de defesa, que deveria testemunhar na sexta-feira anterior, dia 17, começou a receber ameaças de morte por seu depoimento agendado em nome de Jodie. Um dia antes do ajuizamento, a testemunha contactou o advogado de Jodie, declarando que ela não estava mais disposta a testemunhar por causa das ameaças. Eles também argumentaram que, além desta, a psicoterapeuta Alice LaViolette, que testemunhou a favor da Jodie, também tinha sido ameaçada. Mas a moção dos advogados foi negada. Quando a Jodie foi condenada, ela teria dito que prefere uma pena de morte, assim estaria livre de uma vez. Mas no dia 21 de maio de 2013, ela apelou por uma sentença de prisão perpétua. Ela disse que mudou de ideias para evitar causar mais dor aos membros da sua família que estavam no tribunal. A certa altura, ela ergueu uma camiseta branca com a palavra sobrevivente escrita, dizendo aos jurados que venderia as roupas e doaria todos os rendimentos para as vítimas de violência doméstica. Ela também disse que doaria o seu cabelo para Looks of Love enquanto estivesse na prisão e já tinha feito isso 3 vezes enquanto estava na prisão. Naquela noite, em uma entrevista com a NBC Today, Jodie disse que não sabia se o júri votaria em vida ou morte.
morte, mas seja o que for, teria que lidar com isso. Ela também disse que se sentiu traída pelo júri e que esperava que eles vissem as coisas como são. Os jurados não conseguiam chegar a um acordo e com isso o julgamento foi anulado. Procurava-se júris imparciais, mas era difícil, porque todo mundo já conhecia o caso, então todo mundo já estava familiarizado e cada um já tinha uma opinião sobre o caso. O novo julgamento deu-se início em 21 de outubro de 2014. Especialistas da polícia de Mesa admitiram que o laptop de Travis continha vírus e pornografia, ao contrário do depoimento no primeiro julgamento em 2013. As deliberações do júri começaram no dia 12 de fevereiro de 2015, mas em 5 de março de 2015, Sherry declarou a anulação do julgamento porque os jurados que deliberaram por cerca de 26 horas chegaram a um impasse. 11 dos 12 jurados votaram a favor da pena de morte. Os 11 jurados a favor da pena de morte indicaram que o único jurado remanescente teria se simpatizado com a Jodie e tinha algum interesse pessoal, mas esse jurado justificou dizendo que acreditava que a Jodie estava a dizer a verdade. Em 13 de abril, Sherry condenou Jodie à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Em junho, ela também foi condenada a pagar mais de $32 mil aos irmãos de Travis. Hoje teremos a falar de mais ou menos 39 milhões de kwanzas, nesse caso eu já levei em conta a inflação para fazer esse cálculo e converti em kwanza. Em uma entrevista em 8 de abril, a advogada da Jodie, a Jennifer, lamentou o furor da mídia social e as ameaças de morte que ele e a Jodie receberam. Em 2016, a Jodie passou a cumprir a sua pena no Departamento de Correções do Arizona, localizado no complexo prisional do estado do Arizona, Perryville. Ela iniciou a sua pena na unidade Lumley de segurança máxima do complexo, mas tem a possibilidade de ser rebaixada para o nível de segurança médio. A família de Travis ficou satisfeita com a pena, apesar de que isso não traria Travis de volta. A mãe da Jodie acompanhou todo o julgamento em todas as sessões. Ela sempre apoiava e acompanhava as filhas, e ela também chegou a dizer que acreditava que a sua filha sofria sim de violência doméstica, porque ela já tinha visto alguns hematomas no pescoço e no braço da Jodie. Em outubro de 2017, a Jodie processa Kirk Nurmi, que era um dos seus advogados, por ter publicado um livro falando sobre a sua experiência defendendo a Jodie. Ele teria violado o privilégio advogado-cliente. Ela também disse que o advogado estava muito obcecado pelo caso, principalmente pelos detalhes mais lascivos. Ele até usou uma foto sexual dela como fundo do computador por um bom tempo. Ele concordou em ser dispensado do caso depois que o campo legal da Jodie entrou com uma queixa na ordem dos advogados do estado. Ele ficaria sem atuar por um tempo, depois teria que fazer a prova da ordem para voltar a exercer as funções como advogado. A Jodie também entrou com uma moção contra o promotor Juan Martinez, alegando que ele teria vazado detalhes do caso para uma blogueira com quem ele tinha um relacionamento amoroso. O promotor também publicou um livro sobre o caso que gerou preocupações éticas na ordem dos advogados. No livro, o promotor alegou que um dos jurados que não queria votar a favor da pena de morte teria se apaixonado pela Jodie. Uma ex-colega de cela da Jodie, chamada Tracy Brown, teria dado uma entrevista em 2018, onde ela dizia que a Jodie teria confessado que tinha matado sim o Travis, mas que o alvo não era o Travis. Ela tinha ido à casa do Travis na esperança de encontrar a mulher com quem o Travis iria viajar. Ela queria matá-la porque ela acreditava que essa mulher ocupou o lugar dela, afinal de contas o Travis estava para viajar com ela, não com essa amiga, então ela foi lá na esperança de encontrar essa amiga e matá-la. Só que acabou encontrando o Travis, então ela acabou matando Travis. Em abril de 2019, a Jodie entrou com um recurso afirmando que a grande cobertura da mídia prejudicou o julgamento porque eles foram tendenciosos. Porém, em março de 2020, o tribunal decidiu que ela permaneceria presa. Segundo os juízes, ela não seria julgada novamente porque ela foi condenada com base em evidências, não na má conduta do Ministério Público. E este é o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Na verdade, esse caso foi bastante longo, porque a pesquisa também foi bastante exaustiva. Na verdade, eu estava para fazer esse vídeo, imaginem, para dia 14 de fevereiro, só vai sair no dia 4, então tipo assim, é muito tempo, porque foi também um grande tempo de pesquisa. Foi muito difícil para mim encontrar essas informações, principalmente porque toda a matéria estava em inglês e eu ainda tenho muita debilidade em inglês, mas graças a Deus eu já estou aprendendo inglês. E é isso, pessoal. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do caso e não esqueçam de deixar aquele like e subscrever no canal se ainda não é inscrito. Todas as fontes da matéria que eu utilizei para a pesquisa vão estar aqui na descrição para que vocês possam consultar. E até o próximo vídeo.